Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, né? Tá saindo o som? Ok. Deixa eu só chamar o convidado aqui. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. E aí, cara? Tá tudo bem. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje, né, com o Ezevaldo. Vou chamar de Ed, que todo mundo conhece como Ed, Pois é, para facilitar. E aí a nossa live de hoje, né, é com a nossa programação do Sextou com o CRP 03. Deixa eu só dar uma, acho que fica melhor assim. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as questões éticas, né? Eu vou passar um pouquinho para a gente conhecer o Ezeval. Então, o Ed, ele é psicólogo, ele é mestre em psicologia criminal e tem diversas especializações, entre elas, né, tem psicologia forense, neuropsicologia, avaliação psicológica. E atualmente, né, ele atua aí como coordenador e professor do curso de psicologia é, em Lauro de Freitas, né? E atua também como psicólogo clínico e pericial e também está na gestão do 16º plenário conosco, né? E ele é presidente da comissão de ética, né? E aí ele vai falar um pouquinho hoje sobre as questões éticas para a gente. Então, Ed, fique à vontade, você traz um pouquinho aí. E aí, conforme for surgindo as perguntas, depois a gente faz os blocos de perguntas, tá bom? pronto. É você ficar atento só aos 30 minutinhos para depois a gente fechar essa parte dos blocos, Tá, tá bom? ok. Tá. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos e todas, né? Então vamos dar o início. Está todo mundo ouvindo direitinho aí? Porque é a Sim, primeira tá dando vez, para né? Está ouvir. ouvindo bem. Ótimo. E aí, o que nós vamos falar um pouco, não é? Aliás, a pauta que me solicitaram é sobre como, né, lidar com as questões éticas frente a esse momento que nós estamos vivendo aí, né, que envolve o novo coronavírus ou o Covid-19, como a gente ouve o tempo todo falar. Então, eu fiz uma pequena pauta para trazer, na verdade, algumas questões que nós precisamos estar atentos dentro do campo da ética, a fim de nos resguardar, né? Principalmente com relação à nossa atuação no que diz respeito à nossa ciência psicológica. Vale ressaltar inicialmente que o nosso código, né, ele é composto de 25 artigos, né? Então é um item até pequeno, eu trouxe a telha aqui para mostrar para vocês, né? Então é um livro pequeno, mas com estrutura normativa que nos ajuda, né? Logo na apresentação dele, ele pontua sobre a questão da reflexão sobre a nossa praxis profissional. Então, ele norteia a forma como nós devemos, de fato, agir, proceder, a fim de que nós possamos fazer o nosso exercício profissional dentro do campo da psicologia de uma forma ética, de uma forma madura, de uma forma também que não viole direitos humanos e que também possa respeitar a sociedade como um todo, né? Além de proteger a nossa própria profissão. E dentro dos princípios fundamentais, né, o primeiro ponto que se fala é sobre nós respeitarmos esse trabalho com base nos direitos humanos, né? Então, para vocês verem como é tão importante para nós termos esse cuidado. Então, frente a esse momento de Covid, muitas vezes a gente acaba falhando mesmo, né? Então, nesse afã de querer ajudar, de querer ser voluntário, de querer participar dos processos a fim de acolher as pessoas, né, que estão ansiosas, que estão com desesperança com relação ao futuro, por ver também esse cenário um tanto caótico com relação às mortes que o
o balanço vem mostrando que diariamente acaba aumentando. Então, as pessoas, principalmente os psicólogos e também estudantes de psicologia, por que não dizer, começam a entrar no movimento de querer fazer esse papel, né, de auxiliar, de ajudar, de acolher, e muitas vezes acaba ferindo essas questões éticas, né? Então, fere o nosso código, né, profissional, do psicólogo e da psicóloga. Então, podemos considerar, por exemplo, a própria questão do ambiente, né? Vamos pegar essa parte do ambiente. Então, nós estamos vivendo num momento de isolamento social, de distanciamento social. Então, é muito comum, né, um vizinho, um amigo, né, um parente, bater na nossa porta e buscar esse suporte, essa ajuda. E aí, a gente tem que ter justamente o bom senso e o cuidado, né, de não misturar a visão de acolher o indivíduo, né, no sentido de ir lá e, né, falar com o sujeito, de uma questão de atendimento. Então, no momento em que você, né, utiliza esse seu espaço, né, que é seu, que é o espaço doméstico, né, e que você começa a desenvolver aí um trabalho voltado para um atendimento psicoterapêutico nesse momento, né, então você tem que ter todo um cuidado. Porque se você mantém um vínculo com essa, né, seja com seu vizinho aí, né, que já convive por muito tempo, seja alguém da família, você acaba, na verdade, né, ferindo os princípios no sentido de manter assim esse contato que possa prejudicar o seu trabalho. Porque a gente tem que compreender que no momento que a gente está inserido nesse contexto dos atendimentos, nós o tempo todo nos vinculamos à pessoa. E, então, se essa pessoa é alguém da nossa família, né, alguém que a gente tem um contato contínuo, constante, que a gente participa da vida, então a gente vai sair desse papel profissional para se inserir num papel voltado mais para um conselheiro, para um amigo, né? E esse papel que as pessoas o tempo todo já fazem. Então a gente precisa também se resguardar neste sentido. Uma outra questão que envolve também esse processo são aquelas pessoas que estão também desenvolvendo o trabalho, né? Que já estavam trabalhando antes, agora, frente a essas demandas, acabaram se envolvendo mais ainda no trabalho. Então, o CFP, né, ele abriu essa possibilidade das pessoas fazerem o trabalho remotamente, então, esse trabalho online. E aí, a questão ética também começa a inteirar. A questão dos registros desses atendimentos que são feitos, né? A guarda desse material, a forma também como vocês estão registrando esse momento de encontro, porque o nosso código ele vai norteando, né? Dizer, é uma questão reflexiva, ele vai norteando a forma como a gente deve agir de fato. E aí, a gente vai perceber que nos princípios fundamentais ele fala a respeito de que nós precisamos agir com responsabilidade social, então a gente precisa ter justamente o cuidado. Além disso, aprimorar profissionalmente. Então, nosso código ele diz o seguinte: olha, psicólogo e psicóloga, né? Se você, né, vai estar desenvolvendo um trabalho, você deve pensar que você vai precisar da autorização desse indivíduo com relação aos registros que vocês estarão fazendo, né? Seja um registro observacional ou qualquer outra forma que venha a fazer um registro desse atendimento. E por que isso é importante? Porque a gente sabe que muitas vezes, se a gente não utiliza uma plataforma adequada, se a gente não utiliza uma forma de registro adequado, a gente poderá fazer com que as informações relativas àquele atendimento pulverizem, né, na internet, que a gente sabe que é uma terra de ninguém, né? E aí fica lá para as pessoas verem justamente todo esse acompanhamento que está sendo realizado entre você e o seu cliente, paciente ou usuário. Então, é importante ter esse cuidado também. E é importante também compreender, né, dentro dos princípios fundamentais do nosso código, ele diz que nós precisamos promover o conhecimento da psicologia de uma forma ética. Então, a gente começa a pensar também no contexto que envolve o campo da nossa publicidade. Essa publicidade, essa propaganda a respeito dos nossos serviços, frente aos meios de comunicação, por que não fazer esse recorte para as mídias digitais, que hoje em dia são mais comuns, né? A gente utiliza aí o WhatsApp, utiliza o próprio Instagram, Facebook, entre outras redes, e a gente precisa ter justamente esse cuidado da forma como a gente faz essa publicitação. Porque no momento em que a gente promove uma publicidade para massa, né, no sentido de ofertar, seja por meio do nosso valor de cobrança, né, seja por criar serviços que a gente não tem domínio, ou então até mesmo titulações que a gente não possui, a gente está ferindo o código de ética, né? Então a gente precisa justamente ter esse cuidado, né, ter essa responsabilidade mesmo,
que o nosso código ele fala muito sobre isso, nós precisamos ser responsáveis na forma como nós conduzimos o nosso trabalho, quais psicólogos, quais psicólogas. E aí, dentro dos deveres fundamentais, né, logo na letra A, ele vem destacando que nós precisamos conhecer, divulgar, cumprir e fazer conhecer também o nosso código. E aí eu chamo muita atenção, que é comum, né, as pessoas dizerem muitas vezes, no momento que comete uma infração, é que ela desconhecia o código. E isso é complicado porque nós temos essa base legal, né, porque ela é legal, frente às próprias leis mesmo, podemos dizer civis. Então, por isso que o código deontológico ele foi preparado para justamente nós termos nossos trabalhos. Então, a gente tem esse amparo e vai lá e também pune a gente, né, que julga também a nossa exercício. Então, por isso que a gente precisa estar justamente atento e fazer cumprir esse código, né, compreendê-lo, conhecer. Né? E é interessante que o próprio código ele chega a destacar no finalzinho dele que caso você sinta alguma dificuldade na compreensão, ou tenha alguma questão omissa dentro da sua compreensão, você deve buscar o CRP local. Olha que interessante. Diz assim, olha, você busque ajuda, mas não faça. Né? Então, antes de você agir, vai buscar esse suporte, essa ajuda, a fim de que você não vá e cometa infração. Né? Porque depois que comete a infração, aí sim, né, vai vir a COP para poder fazer a orientação, né? E a depender do caso, você pode vir até mesmo a sofrer uma instauração de um processo disciplinar. Então, para que não chegue justamente a esses, né, vieses, é importante vocês terem aí, né, todos nós temos, na verdade, né, esse cuidado com o nosso exercício profissional. Como eu destaquei antes, né, frente a essa visão do Covid-19, novo coronavírus, então, muitas vezes, as demandas elas começam a surgir e solicitando que nós, psicólogos e psicólogas, cheguemos lá e assumimos um papel profissional para trabalhar. Esse papel aí que é tão exigido hoje em dia, né? Nunca viu antes na psicologia, todo mundo gritando, clamando para os psicólogos e psicólogas. Então, a gente precisa justamente ter esse cuidado, né? Ou seja, assumir essa responsabilidade, assumir esse trabalho, se a gente justamente tem competência ou condições para tal. Por que você está dizendo isso, Ed? É porque, por exemplo, às vezes chega ao meu ouvido a fala, por exemplo, de um sujeito que o tempo todo, desde a graduação dele até a forma de exercício do trabalho dele, é totalmente pautada dentro do âmbito de uma área da psicologia, uma psicologia organizacional do trabalho. E agora, frente a esse movimento, então esse sujeito, né, é ofertado a esse sujeito a atender numa viés, uma visão clínica. E às vezes esse sujeito não tem nem sequer uma abordagem teórica para poder lastrear o seu trabalho, não conhecem as técnicas da psicologia associadas para poder desenvolver um trabalho próprio para com esse público, né, a nível de atendimento, que é diferente da nossa prática dentro do campo organizacional, e aí acaba desenvolvendo trabalhos que acabam ferindo a ética e que, na maioria das vezes, né, a própria pessoa que está sendo assistida é que vai lá e começa a comunicar o fato. Né? Porque diz assim, puxa, eu estou desenvolvendo um trabalho com um psicólogo ou com uma psicóloga que justamente não está dentro do que eu acredito, do que eu já conheço, do que eu já ouvi falar sobre esse exercício profissional. Então, a gente precisa justamente ter esse bom senso, né, ter esse cuidado. Né? A gente sabe que a questão financeira é importante, mas também a gente precisa de responsabilidade ética e também respeitar o direito das outras pessoas. Né? Se a gente quer que nossos direitos sejam assim respeitados, né, assistidos e atendidos, né, pela sociedade em geral, então a gente precisa fazer o mesmo desse primeiro contato, esse primeiro exemplo. E uma outra questão também é que nós precisamos ter o cuidado de também não induzir, né? O nosso código também, no artigo 2, ele vem falando sobre isso, ele diz, tenham cuidado para não induzir aos outros a recorrer ao serviço de vocês. Né? Então, a gente sabe que é importante, a gente sabe, né, que esse trabalho voltado para minimizar a questão da ansiedade, desse medo, né, dessa até mesmo agressividade, porque né, as pessoas, elas hoje em dia têm ficado um pouco intolerantes, justamente porque o confinamento ele gera isso. Né? A gente precisa ter o cuidado e o bom senso para que a gente não vá ter as pessoas agora buscarem recorrer ao nosso serviço, né? Sabe que nós somos psicólogos e psicólogas para poder aí ter um ganho com relação a esse processo. Então, a gente precisa ter este cuidado também. Uma outra questão é que, frente também ao nosso cenário nacional, a gente não pode destacar que a psicologia ela não é política, porque ela também é política. Então, a gente precisa também ter um cuidado de também não induzir,
né, as questões pessoais, as questões religiosas, as questões de ideologia, né, dentro de um campo com viés que envolva o macro social, porque senão a gente também está ferindo o código de ética, porque ele também solicita que a gente reflita nesse contexto, nesse processo. Também nós É, não podemos... Oi, só dar diga, Flávia. uma atrapalhadinha rapidinho. Estão falando que o áudio não está muito bom. É, talvez você está com fone? Talvez sem um Eu, fone. eu estou com, na verdade, com até eu coloco no celular um microfone próprio mesmo para mídia digital, né, Ah, a então fim talvez de melhorar esse áudio. Deve ser a... ó, deram um retorno falando que era o áudio. Vamos ver se agora melhorou. Dê um Pronto. retorno para a gente aí, pessoal, se Vou dar... melhorou. Melhorou agora, pessoal? Acho que deu uma melhorada agora. Aí. Porque aqui melhorou? Pronto. Então, continuando. A gente precisa também ter o cuidado, né, de acordo com o nosso próprio código, de não vincular o nosso título de psicólogos e psicólogas a práticas que não são reconhecidas pela ciência psicológica. Então, isso também é algo que pode acontecer também nesse momento, né? A gente já sabe que tem uma pulverização de abordagens técnicas aí que não tem nenhum respaldo científico, né, técnico-científico, ou então que apesar de haver alguns estudos, mas ainda assim não passou pelo crivo da nossa ciência, né, não passou pelo crivo da psicologia, e aí a gente precisa também ter esse cuidado de associar a nossa titulação de psicólogos e psicólogas também a essas abordagens, né, a fim de não incorrer, né, nessas infrações éticas frente a este momento. Uma outra coisa também que é muito comum, né? Às vezes eu escuto até nas lives o pessoal falando assim, hoje em dia, né, todo mundo faz live, né? E exatamente, né? Então se torna comum. Então muitas pessoas têm feito lives e muitos de nós também fazemos lives, né? Como profissionais da psicologia, por algum convite, coisa do tipo. E aí, o que é que eu chamo a atenção para vocês, né? Frente a esse momento também do isolamento, frente a esse momento de isolamento social e desse distanciamento, é que vocês, né, tenham cuidado de, durante, né, às vezes, trazer uma situação problema, trazer uma questão para exemplificar o contexto da fala de vocês, que possam produzir diagnóstico, que possam falar sobre resultados de diagnóstico com relação aos sujeitos assistidos por vocês, que possam também ter o cuidado de evitar, né, promoção de resultados, né, ou até mesmo depoimento de pessoas frente a resultados que vocês realizaram durante o trabalho de vocês como profissionais. Então, esse cuidado também precisa ser tomado nesse momento, porque nosso código acaba também nos orientando e nos dando instruções sobre este cuidado. Então, assim, olha, psicólogo, esteja atento, esteja atenta com relação a isso. Então, a exposição ela precisa vir acompanhada de autorização. Mas mesmo nesses casos, né, em que mesmo você diga, não, mas o meu cliente, usuário, paciente, ele me autorizou a poder fazer isso. Mesmo assim, você não deve fazê-lo, porque, né, a gente sabe que essa questão da promoção de diagnósticos, ela, frente às mídias, frente às comunicações, ela acaba ferindo o nosso código. Isso significa que eu não devo deixar de fazer com que as pessoas conheçam a psicologia? Não, jamais. A gente pode sim promover, né, esse conhecimento da psicologia para os outros nessas lives. Então, né, como esse momento que a gente está fazendo aqui, a gente está promovendo o conhecimento. Então, vocês podem sim destacar um tema que seja do domínio de vocês, que vocês são expertises, que vocês, né, já estudam, já trabalham, já desenvolvem há muito tempo essa temática e poder falar a respeito, né? Vamos pensar aí um exemplo, falar sobre o autismo, falar sobre o TDAH, né? Então, a fala, né, não vai prejudicar em nada a questão ética, porque vocês estão dando a conhecer justamente os nossos processos da ciência. Mas a questão de vocês diagnosticarem, trazer resultados, né, frente ao trabalho de vocês, e essa divulgação midiática, aí, aí sim, acaba ferindo o nosso código. Uma outra coisa também, neste momento, é muito comum, né, para aqueles profissionais que já estavam desenvolvendo trabalho nas suas clínicas físicas e que, por conta desse momento, tiveram que se afastar e passaram a fazer uso dos recursos remotos, né, do trabalho online. Vale ressaltar que é importante a questão, né, que é algo que muitas de vocês já devem fazer, que é pegar o registro dessa criança, desse adolescente, né, que está sendo atendido,
ou até mesmo do interdito, né? Que às vezes tem alguns sujeitos, né, que acabam estando frente ao trabalho de vocês por uma demanda que envolve a própria questão da demência, né, alguma questão de reabilitação, coisa do tipo. Então, vocês precisam dessa autorização de um dos responsáveis. Então, é importante, pelo menos, ter um dos responsáveis que assine essa autorização, que dê essa autorização para que vocês realizem esse trabalho, né, para que vocês fiquem resguardados e amparados legalmente. Uma outra coisa é que a gente não deve, né, divulgar, né, ensinar as nossas práticas. Também, né, nesse momento acaba acontecendo isso, né? A gente fica lá, também bombardeado as pessoas, né? Comigo mesmo acontece de alguém dizer, poxa, Ed, vai lá, tem um curso online para a gente de um instrumento de testagem, vai ser super legal, coisa do tipo. Né? E eu digo, não, calma, peraí, né? Eu gosto da coisa meio que dessas questões ao vivo, porque eu gosto que as pessoas manipulem o instrumento, né? E eu vejo, eu procuro saber realmente se essa pessoa que está participando é psicólogo ou psicóloga, porque já houve casos de pessoas participarem desses processos e que essas pessoas nem sequer tinham conhecimento da psicologia, né? Estavam lá, inseriram lá e acabaram tendo acesso às informações que são próprias e exclusivas da psicologia, né? No sentido dos instrumentais técnicos e científicos que nós trabalhamos, podemos reportar como fossem testes psicológicos. Então, a gente precisa também ter esse cuidado de resguardar o nosso material. E resguardar significa que a gente vai precisar, né, fazer o quê? Não deixar com que outras pessoas tenham acesso, não ensinar como se utiliza, né, como se manipula tais instrumentos, e não permitir que esse material realmente venha cair nas mãos de pessoas que não têm nenhum vínculo com a nossa profissão. E a gente precisa compreender que toda vez que a gente participa, né, de atividades que envolvem essa comunicação, que envolve essa troca, que envolve essa exposição, né, que a gente possa deixar conhecer, sim, né, a psicologia. Então, isso, dessa forma a gente está respeitando a ética, respeitando nossos princípios, ao invés de estar divulgando, né, nossos materiais, nossas formas de trabalho, ou questões que, na verdade, elas não deveriam ser colocadas. Uma outra questão, frente ainda a essa questão da venda, né, da comunicação, da publicidade, né, dos nossos serviços, né, a gente também tem que ter o cuidado de colocar em toda e qualquer fala, apenas os títulos que a gente possui. Então, a gente precisa também ter esse cuidado, porque se a gente referenciar qualificações que a gente não possui, ou especializações, ou títulos que a gente não tem, né, aprimoramentos que a gente não possui, a gente também está cometendo a infração ética, né, de acordo com o artigo número 20, né, do nosso Código de Ética, na letra B. E a gente precisa justamente divulgar todas essas práticas, todas essas qualificações que a gente tem, dentro de uma visão de técnicas reconhecidas também pela nossa ciência psicológica. Né? Então, apesar da gente saber que existe uma grande quantidade de abordagens e de técnicas, não significa isso que a gente, né, que essas técnicas que são, né, muito difundidas aí no mundo e que não são práticas da psicologia, a gente não vai divulgá-la, né, como um exercício nosso associando ao nosso título de profissional da psicologia. A outra coisa também é fazer uma previsão, né, taxativa a respeito dos resultados que a gente consegue dentro dos nossos processos. Então, o nosso código também nos orienta a refletir sobre isso. Ele diz, olha, vocês precisam ter esse cuidado. Né? Então, não façam provisões taxativas a respeito do trabalho que vocês executam como profissionais da psicologia. Né? Então, significa isso que os nossos resultados só diz respeito ao nosso sujeito que está sendo assistido pela gente, né? E para nós que estamos ali conduzindo esse trabalho. Então, apenas para essas pessoas que são de interesse, ou então um membro da família, e assim mesmo o nosso código diz assim, olha, você vai ter que comunicar apenas o que é necessário, né? O que é importante para revelar para aquele sujeito, que pode ser talvez o responsável e que a gente esteja fazendo atendimento. Então, a gente precisa ter esse cuidado e esse respaldo aí com relação ao desenvolvimento do nosso trabalho. A gente também não deve invadir espaços. É um cuidado também que a gente precisa ter no nosso campo profissional. Hoje, mais do que nunca, então a gente se sente muito livre, né, para poder falar sobre o que quer, né, sobre o que acredita, sobre o que a gente acha que é também da psicologia. E às vezes este conhecimento não é nosso, né? Às vezes é um conhecimento muito aprofundado que diz respeito a outra profissão específica.
E talvez a gente não tenha titulação, né? Porque você possa ser psicóloga, pode ser médica também, então você tem um domínio, um respaldo para poder fazer determinados discursos, né? Então, ser psicólogo, ser advogado. Mas se você é psicólogo, você vai ter que ter um cuidado também para, na hora de você adentrar em determinados assuntos que, né, são de competências de outra área, você não acabe ferindo assim as questões éticas. Uma outra questão, dentro também desse campo, né, se a gente não ficar muito atento, é que no momento que a gente realiza um trabalho, né, no momento que a gente realiza os nossos processos, se a gente não focar em como a gente está norteando esse nosso exercício profissional, a gente pode muitas vezes sofrer, né, algumas penalidades do conselho, né? Então, a gente tem que pensar também que o nosso conselho ele não está para punir, né? Essa visão não é o conselho é punitivo, não, muito pelo contrário, o conselho ele está aí para orientar, né? Para fiscalizar também o nosso exercício, para que outras pessoas não cheguem e se apoderem das nossas práticas, né? Então a gente não pode ser conivente justamente também com determinadas práticas de outros sujeitos, né? Com atores de outras áreas, frente a assumir papéis como se fossem psicólogas e psicólogos. Então, cada profissional, na verdade, precisa estar dentro da sua área de atuação para desenvolver o seu trabalho. Então, e o nosso conselho ele está ali para justamente nos ajudar, nos apoiar. Né? Então, a gente precisa se aproximar, a categoria ela precisa se aproximar cada vez mais do conselho. Né? Eu ouço muitos comentários positivos com relação a essa gestão, no sentido de estar fazendo esses trabalhos, essas lives do próprio, né, promovido pelo próprio CRP, aí o nosso 03, né? Então a Cátia está aí, é uma das pessoas à frente desse processo da comunicação. Então, as pessoas falam muito positivo, porque vem trazendo temas, né, que estão bastante interessantes, vem também trazendo informações sobre o funcionamento do nosso conselho, e a partir daí, muitas pessoas acabam tirando dúvidas, acabam, na verdade, aprendendo e também transmitindo e pulverizando esse conhecimento para outros, né? Porque acabam sendo muitas vezes novidade. Tem pessoas que dizem assim, poxa, ouvi falar algo na live lá do conselho que eu nem sabia, que eu desconhecia, né? Então, a gente precisa estar bem atento nesse sentido. Eu chamo a atenção, pessoal, né? Eu tenho um trabalho assim, muito mais sério dentro do conselho com relação à questão das orientações éticas. Então, por isso que eu fico assim, muito, chamo a atenção mesmo para o cuidado que vocês tenham com relação à questão dos registros documentais de vocês, né? Sobre a produção de documentos também, né? Vocês sabem que no momento que vocês estão fazendo os atendimentos, então é necessário vocês manterem esse registro de atendimento por meio de um relatório, né, psicológico, como a nossa resolução 9 de 2018. Né? Esses relatórios, eles são importantes, né? Até mesmo para resguardar o trabalho de vocês. E tenham muito cuidado justamente com essa linguagem técnica, né, com os princípios éticos e também técnicos que vocês colocam nesses documentos, porque acabam muitas vezes sendo passíveis, né, de uma representação justamente por conta da forma como a gente vai lá e, né, coloca, expressa, na verdade, essas questões, ou por conta, na verdade, de desconhecer tanto o nosso código quanto as resoluções vigentes. Né? Então, é muito importante, né, fazer esse caminho de visitar também o nosso site do Conselho, né? Lá tem uma série de resoluções próprias do Conselho do CRP 03, também do Conselho Federal de Psicologia, entra no site do próprio Conselho Federal, também ter acesso a essas resoluções, a fim de nortear o nosso trabalho. Né? Então, dentro do campo de atendimentos, né? A gente tem uma série de resoluções que vai norteando, dentro do campo pericial, dentro do campo também da própria questão do trabalho com os testes psicológicos, né? Dentro da avaliação psicológica para concursos públicos, por exemplo. Então, a gente tem uma série de resoluções que vai norteando o nosso trabalho. Então, se a gente pega um tempo, né? Toma um tempo, né? Para ler essas resoluções, a gente consegue, sim, né? Desenvolver um trabalho ético, um trabalho sério, um trabalho também bastante profissional e que passa a ser reconhecido e que valoriza muito a você como profissional da psicologia e também a toda a categoria de psicólogas e psicólogos, né? O que acaba também reverberando para todos no momento que a gente, né, associa e de uma forma comum começa a desenvolver um trabalho assim pautado nessa ética, nesse respeito, nessa responsabilidade social que é tão necessária e tão importante. Uma coisa que a Kátia tinha falado comigo, né, eu vou trazer agora, mas aí poderia ser para o final, mas eu vou falar logo agora, né, sobre a questão, né, de com relação à declaração de nada consta ética. Né? Então, todos vocês, né, a própria Comissão de Orientação
ética, então é responsável justamente pela emissão desse sinal da consta ética. Então, é importante que vocês estejam dentro desse contexto adplentes, né, em relação ao exercício, né? Então, por exemplo, agora nós estamos em 2020, então esse exercício precisa, na verdade, né, estar dentro do campo da ciência da adimplência. 2019 também, quem estava, né, porque a gente teve algumas orientações com relação a prorrogar esses prazos, então quem estava adimplente em 2019 também, né, tem acesso, na verdade, a essa questão lá da música, porque a gente precisa compreender que a pessoa ela pode estar ali autorizando que pode exercer a profissão. Então, o prazo, geralmente, desse cidadão da Constituição de 15 dias, né, para que o jurídico ele possa, na verdade, expedir. Porém, né, eu procurei até mesmo verificar, nós não temos nenhuma solicitação pendente, né, então significa que todas as solicitações de vocês estão sendo atendidas, às vezes, no mesmo dia ou então no dia seguinte, né, e isso é muito positivo. Você vê que esse trabalho coletivo tem sido realmente bastante satisfatório. E eu chamo também a atenção para vocês, pessoal, né, que vocês leiam, né, leiam as orientações, as informações, né, que são passadas por você por meio do nosso conselho. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, né, eu digo até mesmo que se torna cansativo, né, ter que explicar para as pessoas determinadas questões, né, que já foram bem colocadas, bem descritas dentro do campo de como proceder, de como atuar. Então, a gente tem o nosso código, né? Eu chamo a atenção para vocês, como eu disse, são só 25 artigos, né? Então, tomem tempo para ler esse código, né? Se vocês ainda não fizeram, então façam, né? Sentar ali e ler, né? Porque vai ser extremamente importante. Não vale pensar, né, que apenas um pedaço de papel que está ali para servir de instrução, né? Ou normativa, para que a gente siga. Não pense dessa forma, porque a própria apresentação ela diz o seguinte, olha, é para que vocês, psicólogos e psicólogas, possam refletir a respeito do exercício profissional de vocês, né? Então, também é um momento de reflexão, então é importante que a gente leia. No momento que a gente lê, muitas das nossas dúvidas, né, muitas vezes são apenas direcionadas, né? As respostas estão lá no código de ética. E aí a gente acaba passando batido, né? E recebe, às vezes, até a resposta, né? Mas, às vezes, a pessoa, ela precisa que fale com ela, diz assim, olha, abre ali o código, lê o artigo tal, no, né? Na letra tal, no inciso tal. E aí a pessoa vai lá e consegue enxergar. Então, mas é importante fazer essa leitura, né? Então, ele norteia, né? O nosso código, ele norteia o nosso exercício profissional. Uma outra questão também com relação a essas questões, né, que envolvam agora, vamos pegar o recorte das infrações. Essas infrações, no momento que elas chegam, né, muitas das infrações vão direto para a Comissão de Orientação Fiscal e Fiscalização, que é a COF. Né? Então, a COF, ela recebe a denúncia, né, por parte das pessoas. A denúncia, ela é, então, tipificada pela COI, então vem para nós, né, para a Comissão de Orientação Ética. Então, nós tipificamos de acordo com a denúncia, e depois a gente passa para avalia, na verdade, né? Depois o sujeito, né, tem a chance de um prazo de 15 dias para poder apresentar as provas frente à denúncia, né? A psicóloga que foi ali denunciada. Então, depois desse momento, né, é feita uma análise pela COI e aí se decide pela instauração, né, de um processo, né, ou então pelo arquivamento. E aí é que acontece que não é a comissão de ética, né? Não é, digamos, não seria a Igor representando aí como a presidência da comissão, né? Nós temos a comissão processante que faz parte do contexto, então que vai lá e toma uma decisão. Né? Então nós passamos para a plenária. Então, o nosso conselho ele se reúne, né? Tem acesso à denúncia, né? A posição do que foi colocada, né, pela comissão processante e a partir daí toma-se a decisão. Né? Então, se haver necessidade de apurar, de investigar mais os fatos, né, instaura-se o processo, caso contrário, vai para o arquivamento imediato. Então, o que eu chamo muita atenção nesse contexto é sobre o cuidado mesmo. Né? Às vezes as infrações elas são cometidas em questões bem mínimas, mas justamente pela desconsideração do que está previsto ali no código. Então, tem um cuidado mesmo com a questão da publicidade, tem um cuidado com essa questão dos atendimentos, né? Que dessa questão que as pessoas batem justamente na nossa porta nesse momento de desespero. Então, reflitam, né? Tenham um pouco de cuidado com isso, a guarda desses documentos também. Né? Vocês que são casados, né? Que estão com suas famílias e que estão desenvolvendo o trabalho,
reserva um canto que ninguém pega, né? Uma gaveta trancada, um armáriozinho, se você possui. Guarde esses registros documentais, né, durante os atendimentos. Porque não deve ser compartilhado, uma vez que a gente acaba cometendo também essas infrações éticas. Tá bom? Então, ter cuidado também com a publicidade, como eu destaquei, né? Então, as mídias, elas são extremamente positivas, né? Elas são extremamente importantes, tanto que a gente está aqui fazendo um grande bom uso dela, né? Mas a gente precisa também ter esse cuidado de resguardar as pessoas que a gente acolhe, as pessoas que a gente desenvolve um trabalho, né? Usuários, pacientes, clientes, como vocês queiram falar aí, e também instituições, né? Porque também existe nosso contato também, que ele é institucional, que a gente precisa também resguardar todos esses princípios éticos, né, no momento que a gente está desenvolvendo o trabalho com as pessoas, certo? Então, esse foi apenas um resumozinho, né, do que eu trouxe para poder falar com vocês. Eu estou aberto para ir para algumas perguntas que vocês tenham, e eu agradeço também aí a atenção de todas e de todos. Obrigada, Ed. Já surgiram assim diversas perguntas, né? Vários elogios também, né? Eu vou fazer então trazer algumas perguntas, algumas são reflexões também relacionadas ao contexto ético em si. Deixa eu só verificar aqui. Peraí. A gente teve uma pergunta relacionada à questão do, do serviço, se ele pode ser feito de forma, divulgar que ele pode ser feito o atendimento e especificar lá que é gratuito, né? Teve uma pergunta sobre o ensino, que a Nancy, ela perguntou assim, relacionado às questões éticas, né? Como que as faculdades colocam as disciplinas como EAD, né? Eu entendi que talvez pode ser relacionado à disciplina de avaliação psicológica. Não sei se é isso, depois a Nancy, ela pode... E a psicóloga Carla Cavalcante, ela colocou, né? Alguns menores, alguns adolescentes estão com pensamentos suicidas e eles estão buscando serviços sem conhecimento dos pais. Como que deve proceder em relação a isso? E vou colocar mais uma pergunta que a gente vai fazer no bloco de 3 em 3, né? E teve uma pergunta que foi relacionada à prestação de serviço, se a pessoa, ela... deixa eu só ver aqui. Ela traz uma reflexão, na verdade, a psicóloga Carla, sobre a prestação dos serviços no contexto agora atual, de que muitos estão procurando, né, os profissionais de psicologia para o atendimento gratuito, e aí quando sinaliza que não vai fazer esse atendimento gratuito, algumas pessoas até agem de forma um pouco mais rude, como, né, discordando. E a Verena, ela traz que é importante que todos esses psicólogos, eles precisam conhecer esse código de ética e também entender como é importante, como deve fazer essas propagandas desses serviços gratuitos, porque ela acha que ainda tem muitos profissionais que desconhecem essa informação, né? Porque surgiu uma pergunta aqui, questionando se eu posso escrever na minha divulgação a palavra gratuito mesmo, porque eu estou ofertando um serviço psicológico gratuito. Primeiro, eu vou pegar essa parte do gratuito, né? Vale ressaltar, pessoal, né? Que vocês investiram, né, 5 anos da vida de vocês como profissionais, né? Investiram, né, na vida de vocês, porque eu digo assim, vocês gastaram dinheiro para poder ir para a faculdade, né? Material de xerox, livros, cadernos, tantas outras coisas. Então, foi um investimento, né? Horas, noites sem dormir. Então, tudo isso aí você vai acumulando como se fosse um investimento que vocês fizeram na sua vida profissional. Interessante que não quer dizer que você não faça o seu trabalho voluntário, né? Mas quando você pensa em você desenvolver um trabalho
para a sua vida profissional gratuitamente, significa que você está disposto a abrir mão, né, de você deixar de até mesmo investir na sua formação continuada para poder desenvolver esse trabalho, né? Então, nós sabemos que a ciência psicológica, ela é dinâmica, né? Então, como trouxeram aí há pouco distante a questão da fala dos adolescentes, né? Que estão se relacionando com a questão do suicídio e que buscam o suporte e o trabalho da psicologia sem o conhecimento desses pais, né? Então, pegando esse gancho de exemplo, é bem por aí que funciona. Então, nós precisamos lidar com demandas bem específicas também, crescentes, né? Que são atuais sobre essa questão do suicídio entre adolescentes, né? Então, essa falta de perspectiva com relação ao futuro, será que é desesperança, será que é a questão da própria questão afetiva relacional? Então, o que é que se trata mesmo, né? Quais são essas bases de trabalho? Então, a gente vai precisar investir em conhecimento, investir em informação para poder ir a desenvolver com os sujeitos uma forma de trabalho, né? Outra coisa também, pegando isso aí, a gente precisa de que os pais autorizem, né? Nossa, se vocês passam a fazer esse trabalho com esses adolescentes, né? Sem o crivo dessa família, vocês estão cometendo infração ética. Então, até mesmo dentro de alguma questão judicial, vocês podem vir a serem chamados, né? A poder se inserirem aí, a trazer um depoimento, a se envolver com um processo que não precisaria passar, né? Então, isso está no nosso código. Então, o código diz, olha, não pode. Né? Você precisa de ter, pelo menos, a assinatura otorgando, né, de desses responsáveis pela criança. Pode ser o pai, a mãe, às vezes o sujeito está sendo tutelado pela avó, por um tio, então precisa da assinatura desse responsável, tanto para crianças, quanto para adolescentes, quanto para interditos. E, falando dessa questão da publicidade gratuita, né, então a gente tem que ter um cuidado que o nosso próprio Código de Ética, no artigo 4, ele diz assim: ao fixar remuneração pelo seu trabalho, você deve levar em conta a justa retribuição aos serviços prestados e as condições do usuário e também do beneficiário. Além disso, estipulará o valor de acordo com as características da atividade e comunicará a esse usuário, o beneficiário, antes do trabalho vir a ser realizado, né? Então, tem casos, por exemplo, que o sujeito oferta essa propaganda gratuita, né, que já aconteceu mesmo, e aí depois ele vai chegar para falar para o sujeito que precisa pagar, né, precisa ser remunerado, aí a outra parte, né, que é a parte assistida, ela justamente vai começar a criar queixa contra o psicólogo ou psicóloga. Frente a esse processo também que é dinâmico, vamos pensar nas pessoas que atendem por plano de saúde e que acabaram, né, estavam vinculados a uma clínica, né, uma instituição qualquer. Então, nesse momento que ocorreu a questão do coronavírus, né, o Covid-19, então muitos desses profissionais passaram a desenvolver um trabalho, muitas vezes em seus lares, ou então outros também, né, nesse caso de psicólogas, que acabaram abandonando todos esses trabalhos, teve que suspender todos para só retornar no momento posterior para as suas clínicas e retomar os atendimentos. Então, tem casos, por exemplo, né, já chegou aos meus ouvidos o caso de uma determinada profissional que fez o quê? Ela a instituição não havia permitido que ela fizesse isso, mas ela pegou e levou alguns clientes para poder ela desenvolver o trabalho de uma forma remota, né? E no momento que ela fez isso, né, como ela não poderia ser ressarcida pelo plano de saúde, né, então ela cobrou, né, um valor para essa pessoa, né? E aí essa pessoa se sentiu indignada, né? Porque ela disse que, né, a psicóloga não deveria fazer isso e tal, né? Ela não fez o que foi acordado, ela disse que levaria. Então, para essa pessoa, como não ficou transparente as informações, então ela acreditava que era o plano que iria acabar remunerando a psicóloga pelo serviço. Então, a gente precisa ter justamente todo um cuidado, né, todo um bom senso com relação a essa questão de publicizar os nossos serviços nas mídias sociais, né? A questão de ser gratuito, seu valor de 10, 20, 30, 50, 100 reais, o que quer que seja, realmente a gente precisa ter o cuidado de que podemos acabar cometendo infração ética. Isso relaciona também muito, Ed, né, sobre o atendimento social. Né? Eu, pelo menos, sim, recebo diversas divulgações de atendimento social, porque isso surge muitas dúvidas.
né? E o atendimento social, ele versa um pouco sobre essa questão do valor de uma forma mais reduzida. Só que ele também precisa estabelecer critérios. Eu não posso abrir, por exemplo, se eu atendo 5 dias da semana, eu vou colocar os 5 dias da semana para um público de atendimento social. Porque eu também acabo infringindo o código de ética, porque eu estou ofertando um serviço de valor muito mais acessível do que outros profissionais. E o outro profissional, de certa forma, que está trabalhando com um valor que ele acha adequado para a oferta do serviço dele, pode compreender que aquilo também seja, né, o descumprimento e que, de fato, acaba sendo um descumprimento do código de ética, né? E eu acho que Isso é mesmo. importante estabelecer esses Isso mesmo, critérios. Kátia. É exatamente o artigo 20 do nosso código, né? Na letra D, ele diz o seguinte: não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda. Né? O nosso código ele é bem específico mesmo. Ele vai lá e diz assim: olha, psicóloga, cuidado para você não cometer essa infração. Né? Então, essa visão dos atendimentos sociais, né? Agora me pulverizou um bocado, né? Porque as pessoas realmente acabam buscando mais, né? Então, aí a gente diz assim: então eu posso ganhar. Né? A gente, na economia, a gente fala sobre a lei da oferta e da procura. Né? Então, havendo né, muita demanda, o preço cai. Né? Mas na nossa profissão, é inversamente né, desproporcional essa lei da economia. Né? Porque o que acontece é que, havendo muita demanda, a gente aí acaba dizendo assim: opa, eu vou, é agora que eu vou ganhar mesmo. Né? Então, aí mantém um determinado valor para poder ganhar em cima de volume. Né? Mas se a gente pensa nisso daí, né, então, com essa fala que você pontua, a gente também tem que se preocupar com algo chamado qualidade de serviço. Né? Nosso código ele orienta isso aí. Nosso trabalho precisa ser executado com qualidade. Né? Então, a gente não pode justamente aviltar a ciência psicológica e nem tampouco permitir que as outras pessoas possam fazê-lo. Né? Então, a gente precisa também ter este bom senso, ter esse cuidado. Então, seja essa questão do atendimento social, como você disse, muita gente acaba dizendo que atende social. E aí eu me lembro que teve um caso de uma situação de uma conversa, né, e que a própria usuária do serviço disse assim mesmo, né, na conversa: o que é social, né? Pode ser social para você, não é social para mim, né? Por exemplo, eu ganho um salário mínimo, eu pago o aluguel, e aí ela vai contando todas as questões, né, que ela está inserida, a comida, a alimentação dos filhos, ela que mantém o lar, e aí ela diz assim mesmo: eu não tenho condição né, de pagar R$ 100 por sessão, né? O senhor falou social, na visão daquela profissional que me ofertou o trabalho. Né? Então, a gente precisa também justamente ter esse equilíbrio, que é social mesmo, né? Quando a gente pensa em social, e a gente está querendo atender também o nosso princípio, né? De ser responsáveis sociais, o que é esse social mesmo, né? Então, a gente precisa também ter este bom senso, ter esse cuidado para não acabar ferindo aí né, esses princípios éticos, porque essa questão também o nosso código ele abrange no sentido da nossa prestação de serviço para o público em geral. A Thaís, ela trouxe assim que no contexto, né, do confinamento aí, desse isolamento, a gente também acaba percebendo que aumenta a probabilidade de ocorrer diversas formas de violência, principalmente o abuso sexual, né, infantil. A Magna, ela disse assim, no caso da pandemia, hoje, para ela pegar essa autorização para o atendimento de um menor, ela pode fazer isso por e-mail? Isso acaba sendo válido, né? Se o pai lá responder, estou de acordo que você faça o atendimento, isso para ela pode ser comprovado com uma documentação via, né? Esse novo formato de modalidade de atendimento. Pelo menos E fica como um registro, né? A gente, né? Acho que para poder ficar respondendo, fica um registro. Então, entrando em contato com esse pai, né? Tendo essa conversa, né? Talvez já que vocês vão utilizar o próprio meio digital para poder conversar remotamente com essa criança que vai ser assistida. Então, também tem essa conversa com esse pai, explica as questões e solicita essa autorização, né? Pede lá que coloque o CPF bonitinho, né? A gente sabe que as assinaturas digitais elas precisam ser autorizada eletronicamente para ter validade, né? Mas pelo menos a fim de vocês se resguardarem, vocês mantêm esse registro e depois que vocês retornarem às atividades, vocês vão e solicitam essa autorização aí, né, assinada mesmo. Então você pode mandar via Word, a pessoa imprime, assina, tira uma foto e encaminha para vocês via PDF, né? Na Então é uma forma que verdade, vocês a mantêm. gente até, a Comissão de Orientação e Fiscalização, ela até deu a informação e a Comissão de
sobre a questão de tecnologia e informação, a gente tem buscado obter informação de como esse profissional ele pode adquirir para ele o procedimento adequado para a assinatura digital, né? Porque tecnicamente Ótimo. o profissional ele também tem na modalidade da tecnologia de informação e comunicação, ele precisa ter uma assinatura digital. E a Comissão de Orientação e Fiscalização, ela também, a COF, ela também traz que, se porventura esse profissional aplica um teste, né, ele tem lá o formulário, mas ele dá preferência de ter, por exemplo, uma plataforma para ele guardar esses documentos, ele tem que escanear a foto o documento desse teste e arquivar nesse prontuário digital. Né? Então, hoje existem alguns serviços que são ofertados de prontuário digital, assinatura digital. Então, tudo isso tem que ser adequado ao meio da tecnologia de informação e comunicação. O e-mail, ele pode, né, que nem você trouxe, ser essa comprovação nesse momento, até porque o pai vai estar ali recebendo uma informação de uma espécie de um contrato da oferta desses serviços, né, que está sendo executado. A gente teve aqui outras perguntas, né? A Psipalma, a Cláudia, ela colocou que os serviços gratuitos, muitas vezes, eles vêm acompanhados de frases de escuta e acolhimento, mas a população não conhece esses termos dentro da profissão, então eles acreditam que é uma psicoterapia continuada. E aí, a forma como é feita essa divulgação, né? E a Larissa quer tirar uma dúvida. Rapidinho, também dessa fala que você traz, né, vale a pena ressaltar que muitas vezes, né, essa escuta ou esse acolhimento é colocado na visão do psicólogo, da psicóloga, como sendo o gancho para ele continuar a desenvolver o trabalho com aquele indivíduo que solicitou o serviço, né? Então, para passar para o processo realmente de atendimento contínuo. Então, é preciso também ter esse cuidado, esse respaldo com relação, né, à forma como vocês estão ofertando aí esse trabalho para também não cometer infração aí nessa divulgação dos serviços que o nosso código E orienta. lembrar que, mesmo que você faça uma escuta ou um acolhimento, você tem que ter o registro dessa informação, né? Então, você vai ter que documentar. Atender 50 escutas, você vai ter que registrar essas 50 escutas, né? A Larissa, ela queria que você explicasse um pouco uma pergunta que é super polêmica. Ela quer saber como que procede em relação às questões éticas a ausência do nome completo nas divulgações dos profissionais, né? Porque o código traz essa informação. Como é que é aí, Ed? Exatamente isso. Ela mesma deu até a resposta, né? O nosso código, justamente ele fala que nós precisamos colocar o nosso nome completo. E as nossas resoluções, se a gente for observar, em todas elas, né? A gente pegar a resolução a 9 ou a 6 de 2019 mesmo, né? Que ela vem falando sobre os documentos psicológicos. Né? Em todas as modalidades de documento, lá se fala colocar o nome completo do psicólogo, da psicóloga e colocar o seu número do CR, né? Do CRP, e o seu número de registro. Né? Então, a gente precisa lembrar que se a gente não faz isso, a gente está cometendo infração, porque o nosso código está orientando que precisamos fazer isso. O nome tem que ser, né, o nome completo do profissional. Mesmo que a gente lida com a questão de homônimos, né? Tem pessoas mesmo que têm nomes parecidos. Né? E às vezes tem profissionais mesmo que não colocam o CRP dele, colocam lá psicólogo, psicóloga, e o nome lá abreviado, e aí pode ser qualquer um. Né? Então, e sim, quem está prestando esse serviço de fato? Né? Então é importante obedecer o código de ética dentro dessa questão da escrita do nome completo, sim. Né? E as nossas resoluções também que orientam nesse sentido. E inibe também até que o contratante do serviço faça a consulta, né? Porque como a gente tem o Cadastro Nacional de Psicólogos, essa pessoa, se ela não coloca o nome completo, possivelmente o contratante aí do serviço não vai conseguir, ou quiser obter mais informações, se o profissional está regular, ativo no conselho, ele não consegue porque essa informação está consta incompleta, né? O ideal é, quando verificar essa informação, direcione para o e-mail da Comissão de Orientação e Fiscalização da COF, que a COF geralmente orienta esse profissional o manejo adequado para poder fazer essa divulgação, apesar de já constar essa informação no Código de Ética, né? A Nicolas Bahia,
ela traz: se uma psicóloga for conivente com a prática de alienação parental, isso prejudicar a criança que é assistida, quais são as providências que o CR, né, vai ter que tomar em relação a isso? Primeira coisa vai ter, né, para que o próprio CRP ele possa investigar, é preciso haver primeira denúncia, né? Então, porque não se trata apenas de uma fala, mas é preciso de fatos, né? Dentro do campo da justiça, a gente o tempo todo, né? Eu digo, dentro do campo pericial, que é uma área que eu atuo também, a gente lida com fatos, né? Então, os fatos, né? O nexo causal é que é importante. Então, para nós também, dentro do campo da orientação, da fiscalização, da questão da orientação ética, é importante justamente esses fatos. Então, é preciso sim que, né, que seja feita essa comunicação com a COF, né? Então a COF vai dar as instruções e a solicitação, na verdade, de provas no sentido, né, que possam justamente comprovar essa denúncia, e a partir daí as medidas são tomadas com relação ao profissional da psicologia. Uma questão também que eu acabei me passando, né, com a fala de uma das pessoas que você tinha pontuado, é sobre a questão das instituições de ensino ensinarem as medidas, né? Então, eu chamo a atenção que o conceito teórico da psicologia, que estão em muitos livros, né, disponíveis para todos nós, dentro das próprias matrizes também do ensino, né, que a gente tem, por exemplo, o Luiz Pasquale, né, a Annelise Lemon, né, o Ronald Cohn. Então, a gente tem uma série de autores que o tempo todo desenvolvem diversos materiais teóricos, né, Anastasia, Susana Alpina. Então, a gente tem vários autores. Então, esse material teórico, né, assim como vocês têm acesso de uma forma muito tranquila, então, esse conceito teórico, sim, é possível, sim, ser explicado, né? Ser trabalhado, vamos pensar, não em aula online, mas no sentido de uma aula remota, em que você esteja ali com aquele psicólogo, aquela psicóloga, para extrair as dúvidas, para discutir essa teoria, né? Vamos pensar na teoria das medidas, né? Vamos ver a normatização, padronização, validade, né? A própria fidedignidade dos instrumentos, coisa do tipo. Mas trabalhar em si, né? Com vocês, alunos de psicologia, para desenvolver a testagem, um processo de testagem online, não tem como, né? Porque esses instrumentos que são dispostos nas instituições de ensino, elas não estão na modalidade virtual. E a gente não pode fazer cópia de instrumento, porque senão a gente comete infração ética. Então a gente precisa compreender que só vamos dar acesso para os sujeitos no conteúdo, mas a nível da teoria, né? Então esses conceitos teóricos, né, que vão estar presentes em determinados livros, sim, não tem problema nenhum. Agora a gente tirar foto do manual, né, publicizar isso de uma forma digital, né, que a gente sabe que pode cair para a mão de qualquer pessoa, como eu falei anteriormente, internet é terra de ninguém. Então a gente pode sim cometer infrações éticas no momento de fazer esse tipo de serviço. Então, E vale a pode pena, né, tirar, ter essa conversa com os e profissionais, pode né? tirar até foto, né? Sim, Como exatamente por isso. tirarem até foto e acabar expondo, né? Para quem tiver alguma dúvida em relação a isso, no site do CRP, do CFP, tem uma nota publicada sobre o impedimento, né, a suspensão das atividades no EAD, no formato EAD, tanto para estágio quanto também para as disciplinas de avaliação psicológica, né? Na questão do nome completo, a Verena trouxe aqui que quem tem um nome grande acaba sendo prejudicado, né? Realmente acaba sendo prejudicado, mas existe a possibilidade da abreviação das Isso, letras né? ali, De alguns no meio sobrenomes. do sobrenome. E para flexibilização, a gente precisa ter uma mudança, de fato, no código de ética. Então, a Isso. categoria que tem que, né, participar dos congressos nacionais de psicologia para poder se posicionar sobre essas queixas, né, em relação Isso a mesmo. isso. Ed, tivemos aqui vários convidados, né, que eu quero também dar uma presença aqui. Tem Luan, conselheiro, Oi, Yara, Luan. nossa vice-presidente, Yarinha. tem Del também, né? Oh, Nós temos 28 segundos aqui, vai cair, a gente retorna de novo, tá? Para a gente só finalizar, encerrar e aí eu ir para a parte 2 da live, para a gente tirar algumas dúvidas frequentes com o pessoal, tá tá ok? bem. Aí Um caindo. beijão para todo mundo aí.
A gente já retorna, aí você finaliza os seus agradecimentos.